Bom dia, queridos alunos. Chegou a hora boa da semana, que é o momento de estudar física, né? De dar o gás. Na aula de hoje, a gente vai estudar um problema muito importante na física, que é o problema do plano de um corpo num plano inclinado. Então vamos lá, vamos junto. Vamos discutir esse exercício que está aí na tela. E ele diz o seguinte: um bloco representado na figura está colocado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal, sem atrito. Determine o módulo da aceleração adquirida por esse bloco. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E foi dado que o seno de 30 graus vale 0,50. Então o exercício está pedindo para a gente calcular, descobrir com qual aceleração que esse bloco vai escorregar plano abaixo. Se você não tem a mínima ideia de qual será essa aceleração, ótimo, porque não é para ter mesmo. O que a gente tem que fazer é sempre a mesma coisa. Identificar as forças que atuam sobre o bloco, desenhar o diagrama de forças e depois disso aplica as leis de Newton. F igual a ma. E são as leis de Newton que vão guiar e são elas que vão determinar o que vai acontecer. E o que elas disserem que vai acontecer, assunto encerrado, é o que vai acontecer. Então vamos fazer isso sem estresse, né? Sem querer responder com a nossa intuição. Então vamos lá. Ampliei a figura. Primeira coisa, identificar as forças que atuam sobre o bloco. Então, força-peso, né? Lembrando que a força-peso, independente do plano estar ou não inclinado, né? A força-peso ela é sempre vertical para baixo. A terra puxa o bloco. O bloco também puxa a terra, ação e reação, mas essa força não me interessa, porque essa força atua na terra e eu estou analisando o movimento do bloco. Então tá aí a força-peso. Como esse bloco ele exerce uma compressão no plano inclinado, par de ação e reação, a superfície reage sobre o bloco com uma força que se chama normal. Lembrando, como a gente já discutiu, a força normal ela é sempre normal à superfície, ou sempre perpendicular à superfície. Então esse vetor verde forma 90 graus com a superfície do plano. Então eu tenho a força peso, a força normal. Poderia existir um atrito aqui entre a superfície do bloco e o plano, né? Mas como o enunciado me disse que não existe atrito, então é só alegria, não tem mais nenhuma força atuando sobre esse bloco. Só que aqui eu tenho um grande problema, porque agora é o momento de aplicar a lei de Newton, F igual a ma, para descobrir a aceleração do bloco. Só que eu tenho duas forças que possuem direções diferentes. Quando as forças estão na mesma direção, é muito fácil descobrir a resultante. Quando elas formam 90 graus, também é fácil descobrir a resultante. Mas quando ela tem direções diferentes, fica muito complicado. Então, olha só. E aí eu vou fazer uma técnica que a gente estudou lá na aula de decomposição de vetores. Porque para mim, gente, as direções que importam nesse problema são essas duas que eu tracei aqui, ó. Essas duas retas pontilhadas eu estou chamando a direção paralela ao plano de x e a direção normal perpendicular ao plano de y. Essas são as direções relevantes nesse problema. Por quê? Porque se o bloco acelerar, o movimento do bloco se dará ao longo da direção x. Então a direção x é a direção que interessa aqui para mim. E sempre a direção perpendicular também ela é sempre importante de analisar. Então qual dessas duas forças, peso e normal, qual delas está numa direção inconveniente? O peso, porque a normal já está na direção y. E o peso não pertence nem à direção x, nem à direção y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse vetor peso fora e substituir ele por duas componentes perpendiculares. O processo de decompor um vetor, que a gente já estudou. Então, eu vou pegar aqui
vou pegar aqui um pontilhado paralelo ao eixo X, né? E aí eu vou descobrir a componente Y do vetor P. E vou pingar, né, um pontilhado paralelo ao eixo Y lá no eixo X e vou descobrir a componente X desse vetor. Então, quando eu faço isso, reparem que os vetores Px, os vetores roxos aqui, né, Px e Py, a soma vetorial deles me dá o vetor resultante vermelho, que é o P, que é o peso, né? Então, a jogada aqui vai ser, eu vou jogar fora o vetor vermelho e substituir ele por dois vetores que estão nas direções que eu quero. Essa é a jogada. E aí vocês vão se lembrar que o módulo das componentes Px e Py estão relacionados com o módulo do P, mas tem uma multiplicação de um seno e de um cosseno na relação, e isso dependia de um ângulo, né? Eu teria que descobrir, por exemplo, ou o ângulo entre o vetor P e o vetor Py, ou o ângulo entre o vetor Px e o vetor Py. Eu preciso desse ângulo para saber relacionar esses módulos. Então vamos tentar descobrir esse ângulo primeiro. Então vamos lembrar que aqui eu tenho 30 graus, né? Então eu vou botar um triângulo aqui para ajudar a gente. Então aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 90 graus. Então se a soma do triângulo aqui eu tenho que fechar 180 graus, aqui em cima sobrou 60 graus. E como Px e Py são perpendiculares, se aqui eu tenho 60, quanto que sobrou aqui? 30 graus. Agora reparem que esses 30 graus que apareceram aqui, entre Py e o peso P, né, e a resultante, é o mesmo 30 graus do plano inclinado. Na verdade, esse resultado ele é geral, tá joia, gente? Se você chamar aqui de θ, você chamar esse 30 de θ, pelo mesmo raciocínio, você vai ver que o θ do plano inclinado vai aparecer aqui, entre a componente Py e o vetor P. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou jogar fora o vetor vermelho, porque eu já estou substituindo ele pelas componentes, e eu sei as seguintes relações, olha, se o ângulo entre o vetor P e o Py vale, tá aqui, né, vale 30 graus, lá na aula de decomposição de vetores, eu sei que o Py vai ser o módulo de P vezes o cosseno de 30 graus. Aqui eu vou chamar de θ, vamos fingir que esse ângulo de 30 aqui vale θ, só para a gente ver como é que o resultado fica no caso geral. Mas no final, na hora de calcular a resposta, a gente vai botar o θ igual a 30. Então o Py vai ser o módulo do P vezes o cosseno de θ, e o Px, né, que não tem o ângulo aqui, né, o ângulo está com o Py, o Px vai ficar o módulo do P vezes seno de θ. Bom, então é isso, vou jogar o vetor vermelho fora, e agora reparem que nós temos três forças. Na direção perpendicular ao plano eu tenho normal e Py, e na direção paralela ao plano, que é onde o bloco acelera, eu tenho apenas uma força que é o Px. Então vamos aplicar as leis de Newton. Na direção y, eu tenho uma situação de equilíbrio. O bloco não pode acelerar nessa direção y. Então se eu tenho uma situação de equilíbrio, a soma, o somatório das forças que atuam na direção y tem que ser zero. Só há um jeito disso acontecer. Se eu tenho normal num sentido e Py no sentido contrário, só há um jeito da resultante ser zero. Quando o módulo da normal for igual ao módulo da componente Py. Então a normal tem que ser, a força normal tem que ser, substituindo aqui o Py, né? Py é P cosseno θ, então fica mg vezes cosseno de θ. Bom, o exercício não me deu a massa do bloco, mas se eu soubesse a massa do bloco, eu poderia multiplicar pela gravidade, pelo cosseno de 30 graus, e eu teria calculado o valor da força normal. O exercício não pediu, mas se tivesse pedido, estaria resolvido, né? E na direção x é a direção onde o bloco pode acelerar. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton. A resultante, o somatório de todas as forças que atuam na direção x tem que ser igual a MA. Eu estou usando um subíndice de AX aqui para falar que é a aceleração ao longo da direção x. Então vou aplicar a segunda lei de Newton na direção x.
Quem é a força resultante que atua na direção X? Ora, eu tenho uma única força na direção X. Então a resultante será o próprio Px. Então está aqui. No lugar da resultante, Px é igual a ma. Então m do bloco vezes a aceleração do bloco. Agora substituindo o Px, né, por P seno de θ, eu tenho, então, no lugar do Px, mg do peso vezes seno de θ é igual a ma. Reparem que a massa do bloco apareceu em ambos os lados da equação. Então você pode cortar e a gente tem finalmente que a aceleração do bloco ficou igual ao produto da gravidade vezes o seno do ângulo do plano inclinado, né? No caso aqui é 30, mas se fosse θ seria a aceleração do bloco seria g seno de θ. Reparem que a aceleração com que o bloco vai deslizar independe da massa do bloco. Se você está assustado com isso, você também teria que ter se assustado lá na queda livre, quando a aceleração de queda dos corpos também não depende da massa dos corpos, né? Então no plano inclinado acontece isso, interessante. Para este exercício em específico, a gente pode fazer as contas. O enunciado falou para usar a gravidade como 10, e o ângulo vale, o θ vale 30, então 10 vezes seno de 30, e o enunciado me diz que o seno de 30 vale meio, 0,5. Então 10 vezes 0,5, a gente tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo a velocidade do bloco sofre uma variação de 5 metros por segundo. Veja bem, o exercício não pediu, mas ele poderia te perguntar uma série de coisas, né? De cinemática daqui em diante. Quanto tempo o bloco demora para descer? Qual a velocidade do bloco? Por quê? Porque a gente acabou de descobrir que o bloco vai ter uma aceleração constante na direção X, né? Então a gente vai ter um bloco deslizando no plano, seguindo um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então todas aquelas equações da cinemática que vocês estudaram vale para o movimento desse bloco. V igual a V0 mais AT, posição final igual a posição inicial mais V0 T mais 1 meio de AT ao quadrado, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então tudo isso vale para saber o que vai acontecer com esse bloco neste problema. Então é isso. Esse é um problema clássico de plano inclinado. Para a alegria geral de vocês, uma tarefinha, um exercício sobre isso, para que vocês se divirtam. Então, um forte abraço a todos.